Vamos iniciar aqui novamente, porque a internet falhou, né? Caiu. Então nós estamos falando sobre a piedade, sobre o evangelho, no item 17, né? O que é esse sentimento que nos faz praticar a caridade diante dos infortúnios, diante do nosso irmão que tem a necessidade do nosso acolhimento, que tem necessidade da gente estar ajudando. Então, muitas vezes as pessoas em nossa sociedade, muitas vezes nós mesmos, fazemos algo para o nosso irmão com outros interesses, sem estar sentindo realmente aquele sentimento dentro de nós. E quando nós fazemos isso, atendemos nosso irmão sem ter o verdadeiro sentimento de piedade, meus irmãos, isso também não traz para nós um verdadeiro sentido, um verdadeiro contentamento, uma verdadeira alegria. Paulo de Tarso, ele escreveu uma mensagem sobre a piedade e ele disse assim, ó: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. O que Paulo quis dizer com isso? Diz que a piedade é um sentimento que nos faz colocarmos no lugar do outro e não querer mais do que o outro, que se nós temos o necessário, o outro também deverá ter o necessário. Seria essa a lógica da piedade, do amor ao próximo, de você trabalhar verdadeiramente a beneficência, porque se você tem o que comer, você tem o que vestir, onde morar, o outro também deveria ter. Isso, meus irmãos, quando nós pensamos assim e temos esse sentimento dentro de nós, nós fazemos algo em relação ao nosso próximo. Tem outra mensagem aqui de Karl Barth-Schutter, que foi psicografado pelo Chico Xavier no livro A Verdade. Olha só. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita, moral e material junto daqueles que nula despertam, sem o que se torna infrutífera. Então, a piedade é uma simpatia espontânea, ela é desinteressada, ela nasce do coração. Você quer ajudar o seu irmão porque você se sente bem com aquilo, né? Não é uma obrigação, não é para aparecer, não é para se sentir melhor perante as outras pessoas, mas você se sentindo bem entre você mesmo, né? Com você mesmo. Então, tem outra mensagem aqui, ó. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue, venhamos a experimentá-lo igualmente para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Olha só, quando nós não sentimos a dor do outro, nós não temos um sentimento de piedade. Então, a espiritualidade nos coloca em situações para que nós possamos passar pela dor que o outro também está passando, para que nós possamos entender e sentir, porque só sentir essa dor é que nós vamos compreender a dor do outro e pensar um pouquinho no nosso irmão. Então, muitas vezes, nós levamos a nossa vida indiferentes, como diz no Evangelho, praticamos um sentimento de indiferença em relação ao sofrimento do nosso próximo. E isso, meus irmãos, é uma característica nossa de seres imperfeitos mesmo, e que nós deixamos de fazer o bem para o nosso próximo, e assim nós também deixamos de evoluir um pouquinho, né? Porque quando Jesus esteve sobre a terra, ele pensou em nós, ele pensou e distribuiu amor a todos nós, né? E ele pensava em mitigar a fome material, em mitigar a fome espiritual de todos aqueles que perpassavam pelo seu caminho. E isso é um grande exemplo, isso é um grande ensinamento. Então, a piedade é virtude, é uma virtude que você vai direcionar a
a sua caridade a partir daquele sentimento que é gerado em seu coração. Eu vou contar uma história. Sempre é bom a gente tá falando, né, dos exemplos que a gente conhece, que a gente já vivenciou e que a gente sabe sobre determinados assuntos dentro do Evangelho. Então, no livro O Evangelho de Chico Xavier, ele conta uma das passagens mais importantes da vida dele. Quando em 1927 ele foi visitado no seu quarto, né? Então Chico tinha seus momentos de fazer a sua prece. Chico Xavier, na verdade, ele era católico, né, no início, para depois ele adentrar a doutrina espírita, né? E ele tinha mania de fazer as suas preces à noite, como bom católico, né? E ajoelhava-se, e ele estava fazendo as suas preces, de repente ele viu seu quarto iluminar-se. E ele percebeu que aquela luz que vinha, né, se tornou uma mulher, né, de uma aparência muito magnífica, de muito bonita, de muita luz. E ele foi se ajoelhando para aquela luz, para aquela imagem que ele estava vendo, e a mulher se comunicou com ele e disse que ela veio em nome do Mestre Jesus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedir ao Chico que ele trabalhasse para as pessoas com necessidades, para os pobres, né? Ainda assim, ela, na sua fala, ela disse para os meus pobres, né? Falou em nome de Jesus para que o Chico trabalhasse para mitigar a fome daqueles que tinham a necessidade material, né? E o Chico ficou muito emocionado com tanta luz, né? Com tanto que ele não conhecia aquele espírito formoso que se apareceu para ele, né? E perguntou, ele ainda teve coragem, né? Conseguiu falar para esse espírito e perguntou quem era. E ela respondeu: eu sou Isabel, Chico, sou Isabel de Aragão, e você me conhece. E ele não lembrava, né, exatamente quem era, mas e também pensou, não vou fazer muitas perguntas, mas algo que ele teria que fazer era perguntar como eu vou ajudar, distribuir pães, mitigar a fome se eu não tenho nem para mim mesma, né? E o espírito de Isabel de Aragão esclarece para ele: você vai ajudar e vai existir um momento em que você vai ter muito, meu irmão, para ajudar na beneficência desses irmãozinhos menores, né? Desses irmãozinhos necessitados. E assim o Chico ficou muito emocionado com aquilo e pensou numa maneira de como ele ia fazer essa distribuição de pães que essa senhora, né, que esse espírito de muita luz, o visitou e pediu para que ele fizesse. E ele não sabia como fazer, e ele não sabia quem seria essa Isabel de Aragão, e ele esperou, né, e rezava todos os dias para Nossa Senhora para saber, para explicar a ele quem era, como deveria fazer, o que ele poderia fazer diante daquele pedido, daquele espírito de tamanha luz. E um dia desses que ele fazia suas preces, suas orações à noite, após umas semanas, né, da visita desse espírito, apareceu um outro, né, e ele viu lá, era um padre, né, aparentemente era um padre, e ele se identificou, né, e disse que ele ouvia confissões da rainha Dona Isabel de Aragão de Portugal, e aquele espírito que o visitou era exatamente a rainha, que lá em Portugal eles chamam a rainha Santa Isabel, né, de Portugal, porque Isabel de Aragão é a padroeira, né, de Portugal. E é um espírito que ainda não encarnou mais, é um espírito de muita luz, e que esse espírito assiste todas as obras de beneficência e de educação, né, no nosso país, em Portugal, né, além, né, a gente não sabe explicar até onde vai a atuação desse espírito de muita luz,
mas era um espírito que veio propor ao Chico seu trabalho, que iniciou com 8 pães. Chico, nos próximos dias, junto com a irmã, foi distribuir 8 pães, e assim as coisas foram de uma certa forma que esse trabalho existe até hoje. Então, essa beneficência que o Chico foi pedido a ele para fazer, fez toda a diferença em sua vida de caridade, de amor. Foi ali que iniciou toda a sua obra. E logo também a espiritualidade passou para ele, né? Olha, você também vai escrever para que você mantenha as suas obras, né? Que você não vai ter nenhum benefício material da sua psicografia. E a espiritualidade irá te atender nas necessidades junto com os seus irmãos, e o bem do Evangelho será propagado através do seu trabalho. Então, primeiramente, essa visita, por que eu estou falando sobre a rainha Santa Isabel de Aragão? Porque quando ela é encarnada na Terra, ela praticava muito a caridade. Ela era esposa de Dom Dinis, o rei de Portugal, né? E o que ela fazia? Ela saía com cestos cheios de pães para doar, né, para as pessoas com necessidade pelas ruas. E Dom Dinis não gostava muito que ela fizesse isso. E aconteceu então uma certa vez que ela foi interpelada pelo marido, o que tinha naquele cesto, o que ela iria fazer. E ela, né, se passando apurada, o cesto cheio de pães, e ele não queria que fosse distribuído esses pães, né? Ele era contra, ele não apoiava a sua esposa no trabalho de caridade. Então, ela simplesmente não tinha saído e ela disse: o cesto tem rosas. E ele, lógico, não acreditou e foi verificar. E o cesto, meus irmãos, cheio de pães, os pães se transformaram em rosas. Isso, meus irmãos. Esse milagre, na época, foi chamado Milagre das Rosas, né, por Santa Isabel. Na comunidade católica de Portugal, ela é tida como santa, né? E nós espíritas, nós sabemos que ela é um espírito de luz que atua, né, nas obras de caridade e de beneficência. E também quero lembrar, meus irmãos, que na época Dom Dinis, como rei de Portugal e esposo de Santa Isabel, né, de Isabel de Aragão, ele é aquela encarnação nada mais era que nosso benfeitor irmão Patuíra, né, que veio mais umas 2 encarnações em Portugal e logo veio para o Brasil, né. Então, naquela época, ele viu uma vida abastada e não se prontificou a servir com Cristo aquelas pessoas que tinham, os seus irmãos que tinham necessidade, né? Aí depois ele veio com mais 2 encarnações, e quando ele veio com uma encarnação com menos poder aquisitivo, menos bens materiais, que ele lembrou-se, né, que ele se redimiu e foi trabalhar para a beneficência, para a caridade, né? Então, essa é uma breve história que eu estou contando. Vocês podem olhar, pesquisar, tem o livro Evangelho de Chico Xavier pelo Bacelli, tem a biografia de Santa Isabel também, que eu não sei falar a editora agora, mas eu estou só exemplificando, meus irmãos, o que é a piedade, porque ela era uma pessoa encarnada que tinha no coração a piedade, e assim ela ajudava as pessoas que estavam ao seu redor, né? E se tornou, né, uma pessoa de muita luz, muito amada pelas pessoas ao seu redor. E no plano espiritual, ela nos assiste, né? Assiste todos nós que trabalhamos com a beneficência. Então, para nós irmos encerrando o Evangelho de hoje, deixando claro, meus irmãos, piedade é um sentimento puro que nos aproxima de Jesus, nos aproxima dos anjos, né, como diz o Evangelho, e faz com que nós pensamos no nosso irmão com amor.
Porque não adianta você querer fazer uma caridade para aparecer, uma caridade para humilhar o outro, uma caridade por conveniência, né? Vou fazer porque todo mundo faz, ou para desocupar um pouco meu guarda-roupa, ou para se sentir perante a sociedade alguém importante. Não, meus irmãos, isso não vai trazer para nós a verdadeira felicidade. O que traz para nós a verdadeira felicidade é um trabalho de amor verdadeiro, com essa virtude que se chama piedade. Piedade em nosso coração, ela vem do coração, nos proporcionando praticar a caridade. Eu vou terminar lendo uma mensagem do Emmanuel, que fala sobre a piedade. Fala-se muito em piedade na terra, todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Olha só. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento, socorre e espanca, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança reptos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal, interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias. E sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortifica-lhe os germes, cultiva-lhe os rebentos e espera-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma, e em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Emmanuel Chico Xavier. Essa mensagem, ela diz tudo, né? Tudo que nós precisamos incutir em nossos corações, na nossa mente, em relação ao sentimento verdadeiro de piedade. Tantos são os missionários, os trabalhadores que adentraram o nosso planeta, que adentraram as nossas vidas e trabalharam realmente para o bem do nosso próximo. Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Francisco de Assis, são tantos e tantos irmãos. Sigamos os exemplos desses irmãos abnegados que trouxeram em seus corações o amor verdadeiro do Mestre Jesus. E que a palavra do Evangelho venha cair como fonte de muitas bênçãos em nossos corações. Elevemos os pensamentos, agradeçamos a oportunidade de estarmos juntos, nós todos em prol da causa do Evangelho do Cristo. Meus irmãos, agradeço a todos que tiraram seu tempo para ouvir um pouco da palavra do Mestre Jesus, que vem sempre nos ensinar, nos esclarecer, trazendo a nós o código de conduta,
um código de moral, um código de amor ao nosso semelhante. Elevai os pensamentos em prece a todos aqueles que necessitam, pois a prece, meus irmãos, também é uma caridade. Elevai os seus pensamentos a todos os irmãos e que assim seja. Boa noite a todos.